comunicação não violenta. Esse é o assunto de hoje, aqui do Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25, direto aqui do Espaço Dona Nice, hoje com a Cecília Infanger. Cecília Infanger, nossa convidada, já pela segunda vez no café, né, Cecília? Isso, Aguinaldo, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Prazer é sempre meu, né? Cecília, que é psicóloga, que trabalha com relacionamento humano, com recursos humanos há tanto tempo, né? Ela até me disse há quanto tempo ela trabalha, mas eu vou dizer para você que é tanto tempo que é quase, né, que ela é mais jovem do que o tempo que ela trabalha com recursos humanos, né? Estou lisonjeada agora, há 30 anos, 30 Aguinaldo, anos, 30 anos. E que a gente se conhece, nós estávamos fazendo a conta aqui, há 20 já, anos, né? Isso. Pois é, eu tive o prazer de conhecer a família da Cecília e de conhecê-la fora do ambiente de trabalho e agora podendo também trocar algumas figurinhas profissionais com ela, né? E a Cecília vem falar com a gente aqui a respeito de comunicação não violenta, que é um tema que está em alta, muito importante, que tem revolucionado também o mercado das relações humanas, enfim, as relações dentro das empresas, né, Cecília? Isso mesmo. Da onde surgiu? A comunicação não violenta, ela é milenar. Jesus Cristo utilizava, Buda utilizava, mais recentemente Gandhi, Martin Luther King, Dalai Lama utilizaram a comunicação não violenta, e o psicólogo Marshall Rosenberg estruturou a comunicação não violenta de forma que a gente tivesse um acesso e pudesse utilizar no nosso dia a dia. Até tem um livro dele, Comunicação Não Violenta, um livro que eu recomendo, muito bom. Agora, caso você não seja muito de leitura, eu recomendo que você entre no YouTube e tem um e-book sobre o livro. É um e-book de 6 horas de duração, muito interessante, onde você vai se aprofundar aí nas técnicas da comunicação não violenta. A gente consegue aprender isso por podcast, então. Isso! Quer dizer, enquanto precisa... você está dirigindo, está viajando, você pode ir ouvindo, né? Quando você fala em que a comunicação não violenta já era usada há milênios, né? Só não tinha esse nome, mas os princípios eram esses. Sim. E aí esse psicólogo, que é o Marshall Rosenberg, ele criou uma metodologia, ele como que se fala? Ele estruturou isso de forma que a gente pudesse usar hoje, é isso? Isso, perfeito. Né? É bíblico, né? O não julgar. Sim. Não julgar, né? E é um dos componentes aí da comunicação não violenta. Você falou para mim que ela se baseia em 4 pilares, é isso? Isso, são 4 componentes. O observar, a observação, né? E o observar sem julgar. Né? Porque a primeira coisa que a gente faz é observar as pessoas e julgar, né? Isso para nós é cultural, a gente aprende, vira hábito, né? Digo assim, até um vício, um hábito, julgar, né? A gente já vê e conclui. Isso não é observar. Observar é narrar o que você vê e você narra de uma forma que, se eu for até aquele lugar e vir a mesma coisa, eu vou narrar da mesma forma. Ou seja, eu sou fiel ao que aconteceu, não aos meus conceitos ou preconceitos, é isso? Exato. Você narra o que você observa, né? Então, certa vez, durante um treinamento, eu mostrei uma figura de um rapaz tatuado, de lentes, e ele colocou aqueles 2 chifrinhos, né? Sim. Que está se usando. Então eu pedi para o pessoal, o treinamento era sobre comunicação não violenta, e eu perguntei para
para o pessoal, o que vocês veem nessa imagem? E as pessoas disseram, alguém mau, o diabo, ele parece o diabo, ele é mau. E não necessariamente ele é mau. O que a gente vê? A gente vê um jovem tatuado, com lentes e com aplique. Isso é observação. Todo o resto, eu dizer que ele é mau, que ele parece um diabo, isso é julgamento. Julgamento. E esse julgamento ele vem cada vez mais quando nós estamos falando de pessoas que vêm de culturas diferentes, não é isso? Uma cultura julga a outra baseado nos seus princípios. Isso pode acontecer. Isso de cultura é muito interessante, porque eu tenho a minha filha mais jovem, ela tatuou uma máscara aqui no braço que parece com um diabinho. E aí eu perguntei para ela, falei, o que é isso? O que significa isso? Porque qualquer leigo, culturalmente, vai olhar aquilo e vai dizer, nossa, que imagem feia que você tatuou, é um demônio, algo do tipo. E aí eu perguntei para ela, o que significa isso? Ela falou, é uma máscara, a origem dela é oriental e serve para proteger quem usa. Olha que afastando os maus espíritos. Muda só a cultura, né? Muda. E muda todo o sentido, né? Sim. Então, se eu falo para você, olha, eu vi a face de um jovem tatuado com lentes e chifrinho, se você for olhar aquela imagem, você vai dizer o mesmo que eu. Agora, se eu digo, eu vi uma tatuagem horrível, um jovem horrível, quem gosta vai ver e vai chegar para mim e falar assim, eu achei lindo. Entende? Perfeito. Então é julgamento e é percepção. E na observação, que é o primeiro componente da comunicação não violenta, você observa e você fala o que você observou. E você tem que observar de tal forma que todo mundo que vira aquilo vai ver a mesma coisa que você viu. Qual é o segundo componente, Cecília? O segundo é o sentimento, tá? E o sentimento, quase ninguém fala sobre ele, né? Nós temos essa cultura também de meio que esconder o que eu estou sentindo, né? Então, o segundo é o sentimento. Eu preciso falar para a pessoa o que eu sinto na comunicação. Olha, você fez isto e eu senti isto. E o você fez isto é o que eu observei, sem julgamento. Sem julgamento. Você fez isto e eu senti isto. Esse é o segundo componente. É dar a oportunidade da pessoa perceber pelos nossos olhos, é isso? Exato, exato. E eu também perceber, né? Quando alguém emite um comportamento perto de mim, uma palavra, um comportamento qualquer, eu tenho que entender, observar o que é aquele comportamento e o que pode estar por trás, qual o sentimento da pessoa para emitir aquele comportamento. Sim. Ou seja, isso também cai na questão do julgamento, né? Porque muitas vezes eu julgo a pessoa diante daquele sentimento que eu acho que ela está tendo. Isso, ou o que eu tenho. Eu preciso falar para ela, olha, eu senti medo, eu senti desconforto, senti raiva, né? Por quê? Para ela entender o meu sentimento. Muito bom. E ela é importante que ela me diga o sentimento dela para eu entender, né, qual foi a reação que a minha ação provocou nela. E se era a reação que eu estava esperando. Ou se era ao contrário, né? Exato, Eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Porque na percepção dela eu posso ter afrontado. Sim. E não era a minha intenção. Muito bom. Cecília, vamos dar um intervalinho? Vamos lá. Intervalinho comercial agora. Vamos conhecer aqui a dica de segurança do Pellegrino e logo em seguida comercial do Grupo Ethics. Daqui a pouco a gente volta. Saudações, pessoal. A dica de segurança de hoje são bandidos em veículos abordando vítimas em vias públicas. O número de assaltos a veículos e, consequentemente, o valor dos seguros aumentaram exponencialmente em nosso país. Quadrilhas rodam pelas ruas da cidade procurando alvos fáceis para abordarem,
Via de regra, as abordagens ocorrem em pessoas que permanecem paradas dentro ou fora do veículo, utilizando-se de celulares, conversando no interior do veículo ou descarregando suas compras. A ação é rápida, pois os veículos da quadrilha, normalmente com 4 meliantes em sua formação, passam ao lado do veículo-alvo, avaliam seus ocupantes e param fechando a frente do veículo da vítima, impossibilitando-a de empreender fuga. A abordagem às vítimas é mediante forte ameaça armada, levando celulares, bolsas, carteiras e, ao final, o próprio veículo. Momento em que levam, inclusive, vítimas para local incerto, havendo assim também a conexão do crime do Pix nesse ato. Existem relatos de vítimas que perderam seus pets, pois não tiveram tempo, quando da abordagem, de retirar o animal do interior do veículo. Nossa dica de segurança de hoje é que a rapidez ao deixarem os veículos seja sempre a sua meta quando da parada total do veículo. Deixar rapidamente o local de estacionamento passou a ser essencial. Evitar descer do veículo falando ao celular. E não descarregar compras e volumes em vias públicas, sempre procurando o local coberto, seguro e abrigado para isso. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, depois de ouvir a dica do Pellegrino, a dica de segurança do Pellegrino hoje foi realmente muito importante, mas voltamos aqui no nosso Espaço Dona Anice com a Cecília Infanger, psicóloga Cecília Infanger, que vem falar a respeito de comunicação não violenta. E nós falamos a respeito dos 2 primeiros componentes, né, Cecília? Isso, que foi a observação. Sim. E o sentimento. E agora vem o terceiro. Isso, o terceiro componente, né, que foi aí elencado pelo psicólogo norte-americano, é a necessidade. Então, veja, eu observo algo, sinto algo sobre aquilo que eu observei e preciso falar, então, sobre a necessidade, né? A necessidade, eu preciso falar para as pessoas do que eu preciso. Assim como a gente já pode juntar o quarto componente. Podemos sim. Que é o pedido. A partir do momento que eu tenho uma necessidade, sim. A outra pessoa, o meu interlocutor, não é necessariamente, não me conhece o suficiente para saber qual é a minha necessidade. Ele não é obrigado a saber. Não é obrigado a saber. Aí eu faço o pedido. Antes até que você dê um exemplo, eu queria agora te trazer um caso que me incomoda muito nas redes sociais, que eu vejo aquela frase que comumente é repetida, diga, se afaste das pessoas que te fazem mal silenciosamente, porque elas sabem exatamente o que elas te fizeram. Nem sempre elas sabem, né? Não, eu como psicóloga, Aguinaldo, eu tenho que partir do princípio, né? Eu parto como psicóloga e como ser humano, que os bons são maioria, que as pessoas são boas, né? E que muitas vezes fazem coisas despercebidamente, né? E então eu sempre tendo a dar uma oportunidade para as pessoas, né? Falando de forma não violenta. O que eu observei, o que eu senti, a minha necessidade, e eu faço o pedido. Mas eu faço essa observação e faço essa comunicação de uma maneira clara, né? Porque me comunicar de maneira clara não é violência. Exato. Talvez até seja o contrário dela. Assertividade. É assertividade. E eu vou falar com a pessoa como eu gostaria que falassem comigo, não é? E a principal característica, eu diria para você, da comunicação não violenta é a compaixão, é a compassividade.
a comunicação não violenta, ela é compassiva. Sim, sabe? Entendi. Ela busca a cura, olha que forma poética de falar, né? Ela busca a cura no meu coração e no coração do meu interlocutor, né? Deixando de lado os vícios aí da violência. Eu gostaria que você contasse para o nosso telespectador aquela situação hipotética que você contou aqui para mim no intervalo. Você supôs que uma situação que poderia ter acontecido entre você e seu marido e que você faria um pedido. Conta pra gente. Ah, entendi. Então, imagina você que tem uma dona de casa, uma esposa, né, que está casada há algum tempo e que repetidas vezes o marido dela fica trabalhando até mais tarde. Sim. Por semanas, às vezes ele trabalha todos os dias até mais tarde. Então, essa esposa, o que ela tem, né? Ela quer a companhia do marido, ela observa que o marido trabalha todo dia até mais tarde. Qual que é o sentimento dela? De abandono, de tristeza, ou ainda ela tem o desejo de vê-lo mais vezes, que é natural, né? Então, casais que queiram se ver. Então, o sentimento dela é de tristeza, pode ser de abandono, por estar se sentindo preterida ao trabalho dele, né? E qual é a necessidade dela? De que ele passe mais horas com ela à noite. Sim. E ao invés dela dizer isso para ele, veja como que são Como necessários. seria correta a comunicação? Isso, seria assim. Eu tenho observado que você tem trabalhado até mais tarde todos os dias. É um fato. É uma observação, fato, não é julgamento nenhum. Segundo, o sentimento. Eu sinto sua falta. Eu gostaria de passar mais horas com você. Eu fico mais feliz quando você está perto de mim e fico triste quando você não está. Sim. Sentimento. Necessidade. Eu quero ter você perto de mim mais vezes. Mais tempo. Isso. E aí o pedido. Você pode trabalhar menos horas em alguns dias da semana e passar mais tempo comigo? Aí dá certo. Aí dá certo. Agora, se falta um dos elementos, você tem trabalhado muito, estou preocupada com você, isso vai fazer mal para a sua saúde. Então, veja, ela não fala sobre ela, ela fala sobre ele, né? Aí ele fala, você tem razão, vou me inscrever numa academia. Vou jogar futebol com os amigos. Vou jogar futebol. Você tem razão. Então, veja, ela não falou dos sentimentos dela, das necessidades dela e nem fez o pedido. E aí trunca a comunicação. E é onde essa ação pode gerar um outro problema, uma né? frustração. Uma frustração. Uma frustração. Não que seja um problema o marido ir para a academia, mas acaba não resolvendo aquele problema que imaginou resolver, né? Isso. Então, para que os meus desejos sejam atendidos, pelo menos eu tenho que falar sobre eles. Tá certo. No mínimo, né? Eu tenho que falar sobre eles. Porque o outro não vai concluir o que eu desejo. A verdade é que a gente deixa muito essa responsabilidade para as outras pessoas, né? Exato. E aí entra um outro fator da comunicação não violenta, que é autorresponsabilidade. Quando eu digo, eu vou dar nota vermelha para esse aluno, embora eu ache que ele não mereça nota vermelha por razões N, porque a escola quer. Então eu me eximo de toda a responsabilidade e culpo a escola. Quando na verdade eu tenho responsabilidade sobre aquilo e eu posso escolher. Eu vou dar a nota azul porque eu acho que ele merece e me entendo com a escola. Então eu não posso me vitimizar. A vitimização é uma comunicação violenta. Do tipo, eu estou num local, você me faz um pedido e eu falo, não posso, aqui eu só cumpro ordens, né? Eu só sou um funcionário. Né? Acontece muito isso por aí. Você opta por cumprir ordens porque você não quer perder o emprego. É uma escolha sua. É uma escolha sua. É que as ordens injustas, nem sempre elas devem ser cumpridas, né? Então, se você estiver disposto a pagar o preço, como a professora, que ela pode perder o emprego, né? Pode perder o emprego ou ainda ter que
debater, conversar, expor o lado dela, Sim. né? Mas ela tem escolha, sim, todos nós temos, né, Aguinaldo? E a comunicação não violenta, comunicação violenta, ela pode vir também sem usar palavras, né? Por exemplo, ironia, aquela gargalhada que as pessoas dão, constrangimento, faz sentido? Sim, todo sentido. Fingir que a pessoa não está ali, não olhar para a pessoa, né? Então, as formas, né, de comunicação violenta, sarcasmo, ironia, introduzir culpa na pessoa, são formas de diagnósticos, você é egoísta, são formas de comunicação violenta. Cecília, vamos fazer mais um intervalinho? Vamos conhecer agora sim, vamos conhecer o nosso Espaço Dona Anice, para o nosso telespectador poder entender um pouquinho desse local onde nós estamos agora. Vamos ter uma vista aérea do Dona Anice. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje. A gente se diverte, porque no intervalo a gente fala algumas coisas também que é divertido, né? Aliás, eu falava para a Cecília aqui que o mais importante para nós, aqui para nossa equipe, é que o nosso convidado venha e se divirta e que a pessoa que está lá em casa, que ela esteja aprendendo, que ela esteja evoluindo, né, Cecília? É muito bom, né, a gente poder trazer alguma coisa que faça o bem das pessoas, não é? E de forma leve, né, Aguinaldo? De forma leve. Não violenta. Isso! Muito bom. Bom assim. Cecília, queria te perguntar uma coisa. Às vezes a gente aprende sobre comunicação não violenta e fica um pouco naquela dúvida. Pois é, mas eu aprendi também comunicação persuasiva. Até que ponto que isso não pode se conflitar? Por exemplo, em vendas, a gente consegue usar comunicação não violenta sem sair daquelas técnicas de vendas que a gente aprende? A chave é você entender as necessidades da pessoa, do seu cliente, né? Tem a ver com sentimentos também, mas o perguntar, né? O que você precisa? O que você precisa? Às vezes ele não vai fechar um negócio porque você não está atendendo as necessidades dele. Então, é o que você precisa, o que você está procurando. É procurar entender as necessidades dele. Ao invés de botar pressão. Ao invés de botar pressão. É mais empático, né? Existe uma diferença entre influenciar e persuadir, né? A influência, ela é mais demorada do que a persuasão. A persuasão, ela tem um quê de agressividade. Mas se você usar a persuasão, a venda, com uma certa assertividade, com empatia e procurando principalmente, Aguinaldo, entender a necessidade do cliente, eu acredito que você fideliza o cliente. É porque, na verdade, a gente está aqui para resolver o problema dos outros, né? Em todas as nossas profissões, minha, sua, dos nossos colegas de trabalho aqui, todos nós estamos nos oferecendo em função de uma necessidade de outra pessoa, né? O meu serviço que eu presto é um produto. Né? Sim. E tanto eu preciso entender a necessidade de quem me procura para eu poder vender. Né? E quando eu entendo a necessidade, os sentimentos, os desejos da pessoa, eu investigo bastante para entender o que está por trás do que é dito, não é? Aí eu fecho o negócio e fidelizo. Se eu falar para o meu cliente, por exemplo, compra para me ajudar, ele não vai comprar porque ele não está vendo uma necessidade ou sonho dele. Por outro lado, se eu falar para o meu cliente, se eu buscar qual é a realidade dele, qual é a necessidade ou desejo dele, eu consigo ajudá-lo, eu consigo suprir essa necessidade ou desejo. E é aí que você fideliza. Muito bom. Entende? Não é na pressão e na agressão que a gente fideliza e que a gente cria vínculo. Na pressão e na agressão a gente pode até vender, mas não continua posteriormente, né? Esse cliente no futuro vai fugir da gente. Exato. Muito Ele bom. precisa de alguém que entenda as necessidades dele e que possa entregar. Muito bom, Cecília.
Excelente conversar com você, como sempre. Foi um prazer. E já te convido para voltar para o Café Corporativo já nas próximas oportunidades aí que a gente tiver. Com certeza. Eu que agradeço, Aguinaldo. Café Corporativo fica por aqui e você em casa continua nos observando no YouTube também, que é youtube.com.br/Café Corporativo, onde nós temos um acervo de mais de 300 entrevistas com assuntos diversos naquilo que a gente chama de universidade em sua tela. Até a próxima semana. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.